Abra a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje será a quinta palavra que estamos ministrando com o mesmo tema. E não é falta de criatividade para tema, né? Mas para temas, né? Mas é isso que eu estou pondo e vem comigo, beleza? Vem comigo. Então o tema é perto do fim 5, né? Eu não sei até onde eu vou, né? Eu vou para adiante aí, e eu não sei onde vai dar, mas a gente vai junto, né? A hora que Deus me falar para mudar o tema, eu mudo, mas a gente vai continuar nessa pegada. Até a volta de Cristo a gente vai, né? Perto do fim vai ser o fim, né? Chegamos no fim, vou dar uma mensagem, chegamos no fim, né? Muito bem. Mais perto do fim, e depois... Bom, vamos parar de bobagem, vamos ler o texto aqui. Antes do texto, eu quero repensar com você essa caminhada que estamos fazendo. É de muita importância, e são mensagens que eu tenho pregado e ensino, né, para você, com o propósito de fortalecer a tua fé, fortalecer as tuas convicções cristãs, fortalecer o teu coração, dar ânimo a você, fazendo o teu coração, o teu espírito lembrar das promessas de Deus, lembrar de que a igreja, ela é empoderada para fazer a missão, cumprir a missão, mas também para passar de maneira relevante, abençoada, ungida, atuante, operante em todas as situações que estão relacionadas à segunda vinda, que estão relacionados à proximidade da segunda vinda do Senhor Jesus, que nós sabemos, segundo a palavra, também será um tempo de luta, será um tempo de perseguição, será um tempo de aflição, será um tempo de algumas dificuldades, mas a igreja será fortalecida, capacitada, ela será ungida para passar por esse tempo na força, na graça e no poder do nosso Senhor, amém? Você precisa saber disso. Agora, você precisa ficar firme, a igreja precisa ficar firme, para que em nenhum aspecto, nós nos assemelhemos à apostasia. Em nenhum aspecto nos assemelhamos à igreja em que vai sucumbir no amor, sucumbir na fé. Nós não. Amém? A gente vai continuar firme, não apenas continuar firme no sentido da defesa, a gente ficar protegidinho, não. No sentido de cumprirmos a missão a tempo e a fora de tempo, a ministrar, a pregar, a testemunhar a tempo e a fora de tempo. Amém, gente? E a gente dá continuidade à obra do ministério, à missão do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus continuou, e a gente vai até o fim com isso. A gente vai até o momento em que surgir o anticristo, e se a gente entrar na tribulação, a gente vai passar firme. Se a gente não entrar na tribulação e for arrebatado, glória a Deus, é o que eu quero. Mas não tenho certeza se vai ser antes. Na dúvida, não estou nem aí. A gente vai continuar firme. Amém, queridos? E a gente vai seguir nessa pegada aí. Deixa eu rever, então, esses textos aqui. Vamos lá, pode projetar? Volta lá, desde o início. Muito bem. Até aqui, nós passeamos por 1 Tessalonicenses 4 e 5, 2 Tessalonicenses capítulo 1. Domingo passado, ministrei em 2 Tessalonicenses capítulo 2, principalmente nos versos de 1 a 3. E nós verificamos que Paulo, ele tem um método, ele tem uma didática, uma pedagogia muito interessante, muito tranquila de você perceber, quando está tratando sobre esse assunto, escatologia, com os irmãos de Tessalônica. E ele basicamente faz duas coisas. A estrutura desse conteúdo que ele desenvolve aos irmãos de Tessalônica, ele está fazendo duas coisas. Ele está exortando aos crentes de Tessalônica, e ele está compartilhando informações
sobre a ressurreição, o arrebatamento e a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. É isso que Paulo está fazendo. No domingo passado, a gente, baseado nesses primeiros versos de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vimos o seguinte, uma informação importantíssima, que antes da segunda vinda do Senhor Jesus, acontecerá duas coisas, e nós vamos perceber quando elas acontecerem, ok? Que é o início desse período que nós chamamos de tribulação ou grande tribulação, e essas duas coisas são a rebelião ou apostasia, ok? E o homem da perversidade, ou o iníquo, ou aquele que traz destruição, que é a figura do anticristo. Eu estou usando essas expressões porque são expressões que o apóstolo Paulo usa na sua epístola. Domingo passado nós nos detivemos, então, na questão da apostasia, dos últimos dias. E nós vimos alguns textos que também compartilham essa ideia, pintando um quadro de como será o tempo da proximidade da segunda vinda, e antes ainda, o tempo que nós chamamos de apostasia, o tempo que a gente vai ver se manifestar o anticristo. Projeta os textos, pode, esse aqui. Nós vimos domingo passado esses textos, que eles pintam o quadro, e você pode verificar no vídeo da semana passada também, se quiser aprofundar um pouquinho mais ou relembrar algo mais. Mas o que eu destaco para você, ainda sobre domingo passado, é que nesse tempo de apostasia, em que muitos esfriarão da fé, e muitos esfriarão na vida cristã, e afrouxarão os valores e os princípios do Evangelho para consigo mesmo, nós percebemos que esse tempo será marcado também por uma igreja ou algumas igrejas que serão afetadas por isso, de maneira que a espiritualidade e o cristianismo, né, dessa igreja, dessas comunidades, serão afetados. E eu fiz uma lista que descreve assim o comportamento dessas igrejas que serão afetadas pelo espírito da apostasia e serão afetadas por esse tempo em que a fraqueza, a mentira, o engano estará estabelecido na sociedade e, lamentavelmente, em muitas comunidades que se chamam evangélicas. Então, eu fiz uma lista de comportamento aqui. Nesse tempo que estará debaixo da influência do espírito da apostasia, do espírito da rebelião, a gente vai encontrar comunidades, igrejas locais com o seguinte comportamento: pouco quebrantamento e pouco arrependimento de pecados. Pode virar o slide? Segundo, pouco temor do Senhor e pouca importância à santidade. No tempo da apostasia. Por que eu compartilho isso, amados? Cada um de nós devemos olhar para dentro, olhar para o próprio coração, olhar para a própria vida. Se de alguma forma, no tempo que nós estamos vivendo hoje, a gente não está sendo tentado ou afetado por essas coisas aqui. É um alerta para o nosso coração, é um alerta para o nosso espírito, um alerta para a nossa consciência cristã, para a gente reagir. Eu não vou entrar nesse barco furado da apostasia. Amém, gente? Então, pouco temor do Senhor e pouca importância à santidade. Pouca importância. Estou em pecado, mas e daí? 3. Muitos buscarão a Jesus ou a igreja pelas bênçãos das promessas, mas sem o compromisso da aliança com Deus. Certo, Ina College? Alianças, né? Querem as bênçãos, mas não querem nenhum compromisso com o abençoador. Né? Vai ter uma igreja que vai ficar enlouquecida pelas bênçãos, pelos benefícios, pelos privilégios, mas não vai querer responsabilidade nenhuma. Isso aí é a igreja da apostasia. Essa é a igreja da rebelião. Esse tipo de cristianismo é o cristianismo da apostasia. 4. Pouco ou nenhum esforço
para mudar ou corrigir a conduta aos padrões dos filhos de Deus. Ok? Pouco esforço por buscar o Senhor por transformação, por correção, por corrigir o mau caratismo que existe em nós. Pouco esforço. Faço errado, continuo fazendo errado, empurro com a barriga esse negócio. 5. Muitos terão vidas duplas, convivendo na igreja e no mundo, sem se importar. 6. Cada um avalie. Amém, amados? Cada um avalie. 6. Haverá uma supervalorização das vontades e prazeres carnais, em detrimento às ordens de Cristo, de mortificar nossas inclinações para o pecado. 7. Poucos lerão a Bíblia com dedicação e paixão, tendo pouco conhecimento da palavra de Deus e do Deus da palavra, tornando-se presas fáceis de qualquer falsa doutrina ou de ensinamentos com uma grande dose de humanismo carnal. 8. Poucos se interessarão pela oração e pela intimidade com o Senhor. 9. Pouco ou nenhum interesse pela evangelização. Essa é a igreja da apostasia. Pouco ou nenhum interesse pela evangelização. 10. Muitos vão procurar uma igreja agradável, com boas programações, e que não fale de arrependimento de pecados, santidade e serviço. Amém? Nós não. Amém? 11. Estes não investirão, esses que procuram só comunidades agradáveis, cheias de boas programações, para massagear a alma e o ego, estes não investirão o tempo necessário, anos, para aprofundar raízes relacionais, identificar seus chamados e engajar-se em sua vocação, fazendo parte da construção de ministérios que sirvam e alcancem pessoas para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? É um tempo em que a gente precisa entender, amados, uma comunidade relevante, saudável, ela precisa de tempo. Por quê? Porque ela precisa de investimento de pessoas. Nós precisamos investir em relacionamento. Nós precisamos conhecer pessoas. Nós precisamos, por isso é importante a tua célula, por isso é importante o teu relacionamento. Ah, mas é uma lâmina, depois a gente toda vez é igual e tal. Amado, vai lá e contribui, ajuda, abençoa, faz a sua parte, ajuda o seu líder, mas é muito mais do que isso. Você está junto de pessoas que você está conhecendo, você está aprofundando o relacionamento, você está construindo o relacionamento. Igreja é vida, a igreja é gente, igreja é relacionamento. Quanto mais você conhece, mais você se torna parceiro e mais vocês se movimentam com força e saúde nos relacionamentos, mas também na missão. É preciso de tempo para edificar um ministério de louvor. Comentamos isso na quarta-feira passada com eles, com o ministério. De tempo para um ministério de louvor, se entender tanto, se conhecer tanto, entender o que se passa no coração, conhecer o jeito de cada um, perceber como o Espírito Santo movimenta o líder, como o Espírito Santo movimenta o grupo todo. De repente o Espírito Santo dá um toque para o baterista, para fazer uma levada em que o Espírito Santo está dando uma ênfase naquele negócio ali. De repente vai ter um tambor e cumpre-se aquilo que está no livro de Isaías, que a música e os tambores ministram, o som que vem do céu ministra aos corações. Há um poder libertador quando
um ministério de louvor, ele percebe a pegada do Espírito Santo, o Espírito Santo usa um som e um ministro para poder liberar um poder, liberar uma unção sobre o ambiente, e de repente é preciso de tempo e dedicação, e relacionamento, e adorar junto, numa equipe de ministério, para que ela seja forte, espiritualmente madura, para poder de fato discernir as conduções do Espírito Santo, e ministrar ao Senhor a adoração que lhe é devida, e ministrar ao povo, com graça, com amor, com unção, com bênção, amém, queridos? Não é de um dia para o outro. É preciso tempo e relacionamento. É preciso tempo e relacionamento com uma equipe de liderança, de maneira que todos vão se conhecendo e vão afinando, para que toda a equipe vai adquirindo uma cultura, a mesma cultura, a cultura de liderança que nós temos na comunidade. É preciso de tempo para tudo isso. É preciso de tempo e relacionamento. É preciso na sua célula, no seu ministério, o seu ministério precisa ser fortalecido, precisa crescer sim, mas a base precisa ser forte e saudável, e isso você não consegue de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro, você precisa de aprofundamento, de raiz. Crente precisa de raiz. Numa comunidade, nós somos uma família. Quanto tempo demorou para você dizer assim, puxa, estou numa fase legal do meu casamento? Os casados. Ainda não? 30 anos depois, né? A primeira grande crise minha com a Cecília foi aos 6 anos de casado. A gente estava bem, lua de mel, mas a nossa grande primeira crise, só a primeira, foi com 6 anos de casado. A gente precisou aprender a superar aquela fase toda, aquele conflito todo, aquela vontade de matar o outro, e superamos tudo isso para poder passar vivo do outro lado e continuar firme no nosso relacionamento. Depois de 6 anos, quando a gente estava batendo lá 6, 7, 8 anos, a gente entrou numa fase em que a gente falava, puxa, eu estou numa fase boa do meu casamento, até depois eu vou entrar noutra crise, e depois a gente ir crescendo, é assim que funciona. A gente vai melhorando, mas quanto tempo demora para você construir um bom relacionamento, um relacionamento saudável? É família. Família é assim, você nasce o seu filho, ele tem o sobrinho, o filho, ele está pequenininho, você vai conhecendo as crianças, e ele vai crescendo, quando ele está na primeira infância, está entrando depois na pré-adolescência, e você está tentando entender como é seu filho, como é que ele funciona. Quando ele entra na adolescência, você acha que ele não sabe, você não sabe quem ele é. Adolescente, amo vocês, amém? Conversamos ontem, né? A fase mais linda e empolgante da vida, né? Amo vocês demais, mas de repente, ele está numa transição entre a infância e a vida adulta, e ele também está passando por tudo isso, e os pais também entram em crise. Vocês pensam que não? Os pais entram em crise, eu acho que a crise deles é maior do que a sua, e ele está tentando entender que cidadão é esse, né? Com 13 anos, 14 anos, né? Que às vezes fala fino, às vezes fala grosso, né? O rapaz, a menina, não, a menina, né, é mais linear assim, mas é um dilema. Mas quanto tempo você precisa até você conversando e se relacionando com seu filho, na pré-adolescência, na adolescência e na juventude? Quanto tempo você precisa investir o seu coração na vida dele, o seu tempo na vida dele, os seus valores na vida dele, para você dizer assim, uau, hoje nós somos uma família saudável, com frutos, com bom testemunho e tudo mais. É uma vida, amém, gente? É uma vida. A igreja é família. Quanto tempo é necessário? Uma vida. A gente é carvalhos de justiça.
O carvalho, quando tem um raminho 5 centímetros para fora da terra, ele tem uma raiz já em volta de 25 a 30 centímetros para dentro da terra. Precisa aprofundar. Primeiro cresce para baixo, para depois crescer para cima. Primeiro você cresce em arrependimento e quebrantamento, para depois crescer em santidade e unção. Puxa, se eu fosse você, eu anotava isso. Você tem que crescer para baixo, para depois crescer para cima. Você precisa de raiz. Nós somos carvalhos de justiça, precisa de tempo e relacionamento. A gente não é um ramo seco do deserto, que o vento bate aqui, sai rolando e vai parar no outro canto. Aí o vento bate de lá, sai rolando e vai parar no outro canto. Aí o vento bate de lá, sai rolando e vai parar no outro canto. Nós não somos galho seco do deserto. Nós somos carvalhos de justiça. Tem preço para se pagar para aprofundar relacionamento. Amém, gente? Assim é a igreja. Assim é a igreja. Mas a igreja da rebeldia, a igreja da apostasia, ela vai ser tentada a não pagar os preços necessários para aprofundar raiz, aprofundar relacionamento, fortalecer e levar o tempo que for necessário para fortalecer célula, para multiplicar célula, para fortalecer ministério, equipe ministerial, liderança, equipe de liderança, para que uma cultura vá sendo construída e edificada nessa comunidade, para que muito afinada, muito coesa, muito harmonizada e muito cheia de graça e unção, ela possa cumprir a missão do Senhor, segundo a vontade de Deus, aquilo que Ele determinou para essa comunidade, para esse povo, para essa célula, para esse ministério. Estão comigo? Estão comigo, gente? Amém? A igreja da apostasia não, é feita de gente que vai para lá, o vento sopra, vem para cá, o vento sopra, vai para lá, o vento sopra, vem para cá de novo. Nós não. Amém? Nós não. Amém? Não estou dizendo, evidentemente, que não pode acontecer mudanças. Nós somos testemunha disso, amém? Mas é Deus que movimentou a gente. Amém? Deus é que movimentou a gente. Aí muda tudo. E onde Deus movimentou, está afundando raiz. Está aprofundando raiz. Está aprofundando raiz. Está aprofundando raiz. A vantagem é com raiz profunda, a raiz do carvalho, ele vai procurando água, e às vezes quando há rochas, a raiz ela vai contornando as rochas, ela vai abraçando as rochas, e vai continuar procurando os veios dentro da terra, e ela é fortalecida de maneira sobrenatural. Pode vir tempestade, as raízes da árvore, as raízes do carvalho estão firmadas na rocha. Pode vir tempestade, mas só fica firme quem tem raízes profundas. Amém, gente? Então pague o preço que for necessário. Cuidado com os ventos que supervalorizam a alma, o ego, os sentimentos. Nós não. Muito bem. Falamos sobre isso domingo passado um pouquinho. E hoje a gente quer ler 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu quero destacar então aquilo que Paulo está fazendo. Ele reparte informações e exortações. Só que eu quero avançar. Como nós falamos um pouco sobre a apostasia, e eu dei uma esticada agora, ainda falando sobre a apostasia, hoje eu quero falar sobre o iníquo, o homem da iniquidade. Quero falar sobre o perfil do anticristo. Amém, gente? O perfil do anticristo. Quem será ele? Né? Como que ele vai se comportar? Vamos lá. Vamos ler o texto novamente, a partir do primeiro verso, mesmo que a gente repita os 3 primeiros versos, vamos ler para a gente entender todo o contexto, desde o primeiro verso de 2 Tessalonicenses capítulo 2, até o verso 12. Então, acompanhe a leitura aí. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas
a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. É muito legal essa explicitude do apóstolo Paulo sobre esse assunto. É maravilhoso. Verso 2. Não se deixem abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá. Aí o verso 3 é chave. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião, a apostasia, e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Muito embora ele vai aparecer como o homem da paz, aquele que vai trazer paz, paz mundial. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus, e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo, até que se afaste aquele que o detém. Já opera em segredo para os desavisados, não para os filhos da luz. Amém, gente? Para os filhos da luz não é segredo. Os filhos da luz sabem perceber a manifestação do espírito da apostasia, a manifestação do espírito do anticristo. Os filhos da luz sabem perceber o engano, a mentira, a injustiça, a imoralidade, a essência de pecado em alguma situação. Os filhos da luz sabem perceber isso. Não são pegos de surpresa. É o que Paulo falou em 1 Tessalonicenses. Amém, gente? O dia do Senhor virá como um ladrão para os que não conhecem a palavra e a vontade de Deus. Aí ele diz, mas vocês, lembram? Mas vocês não. Então, não se lembram, Verso 6, e vocês sabem que o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera. Aí até o verso 8 eu já fui, né? Então, o detém. Então, o homem da perversidade será revelado, mas, olha o verso 8, mas, então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará, com o sopro de sua boca, e o destruirá com o esplendor de sua vinda. É claro que é difícil você criar uma linha cronológica só dentro do verso 8. É um tempo que vai acontecer entre um evento e outro, entre uma situação e outra, ok? Então, há um tempo, a gente não sabe exatamente dizer qual é o tempo que essas coisas acontecerão. Uma coisa sabemos, quando o anticristo se levantar, ele vai trabalhar 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, e quando Jesus vier, para aqueles que creem que vem no final da tribulação, da grande tribulação, aí ele vai detonar. Ou seja, o tempo que o tempo que o anticristo vai trabalhar e agir, é um tempo contado. Mas quando Jesus vier, vai detonar e vai matar esse homem. Amém, gente? É assim. Verso 9. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição. Enganar os que estão caminhando para a destruição. Pois
se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados. Deus fará que sejam enganados. E eles crerão nessas mentiras. Então, serão condenados por ter prazer no mal. Por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Esse é o texto de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Deixa eu destacar, então, as informações contidas nesse texto todo, e depois vamos focar no perfil do anticristo. Mas eu quero ler com você todas as informações desde o início. Primeira informação: na segunda vinda do Senhor Jesus, nos encontraremos com Ele. Amém? 2. Antes da segunda vinda do Senhor virá a apostasia, a rebelião, e o homem da perversidade, ou iníquo, aquele que traz destruição. 3. A perversidade, ou espírito da iniquidade, ou o espírito do anticristo, já está operante de forma secreta e velada. 4. Esse tempo será marcado por todo tipo de mentiras, falsidades e enganos perversos. Satanás trabalhará para trocar a verdade pela mentira, o certo pelo errado, deturpando e corrompendo os valores da família, da moral, da decência e da justiça. O espírito do anticristo solta bandido, prende gente de Bíblia debaixo do braço. O homem da iniquidade está sendo detido pelo Espírito Santo. Eu já comentei um pouco sobre isso domingo passado, não vou voltar. 6. Quando o Espírito Santo autorizar a revelação do homem da iniquidade, ele agirá por um tempo. Por um pequeno período de tempo. É isso que o texto de Paulo está dizendo, e essa porção aqui a gente já, de alguma forma, comentou no domingo passado. Agora entramos no item 7, aqui, que, quanto ao homem da iniquidade, ele tem algumas características, é isso que eu quero me deter, então, com você, com um pouquinho mais de atenção hoje. Item 7, então, quanto ao homem da iniquidade, as características são: ele se exaltará e se oporá a Deus e tudo relacionado a Deus. Porque é o espírito do anticristo. E o espírito do anticristo permeia já o mundo. Proibição de Bíblias, proibição de símbolos cristãos, perseguição a uma cultura judaico-cristã. Isso já acontece. Antissemitismo, mas não é só o semitismo, não é uma perseguição para com os semitas. Semitas são os descendentes de Sem, Abraão é descendente de Sem, e os semitas estão se referindo ao povo judeu. O antissemitismo significa uma indisposição para com o povo judeu, mas entenda, a nossa cultura cristã ocidental, ela foi construída em cima de valores judaico-cristãos. Se perseguem os judeus, vão perseguir a igreja. Amém, gente? Isso é assim que vai rolar. Ele se exaltará e se oporá a Deus, e tudo relacionado a Deus. E tudo na sociedade vai sendo influenciado, essa cultura anti-Deus, esses pensamentos anti-Deus, esses pensamentos anticristãos, eles vão se infiltrando em todas as camadas do conhecimento, em todas as camadas da sociedade, para construir uma mentalidade ateia. É um nome feio, mas vamos ficar com esse mesmo, né? Um mundo ateu, uma mentalidade à toa, né? Quase isso. E isso está acontecendo pelo mundo. Isso está acontecendo pelo mundo, em todo o mundo, não só no Brasil.
não só nos municípios, nos estados, no federal, em todo o mundo isso está acontecendo. Uma cultura anti-Deus, quanto menos Deus, menos evangelho, menos cristianismo, mais fácil do espírito do anticristo se estabelecer, promovendo corrompimento da humanidade, corrompimento da moral, corrompimento dos bons valores da sociedade, preparando o ambiente para um clima estabelecido de imoralidade, de mentiras, de enganos, de falsidades e de absurdas injustiças, principalmente por aqueles que são instrumentos da lei e instrumentos da justiça. É o espírito do anticristo se estabelecendo em todas as camadas da sociedade. Amém, gente? Isso vem acontecendo. Um mundo carregado de falsidade, né? Um mundo carregado de falsidade. Item B. Ele se oporá a todo tipo de culto, não apenas o cristão. O anticristo, a figura do anticristo, quando ele se manifestar, dentro desse período de tribulação, ele não vai se opor apenas à cultura judaico-cristã. Ele vai se opor a qualquer tipo de religião, qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de manifestação de fé, qualquer tipo. Porque ele vai se estabelecer como o rei e promoverá uma única religião em todo o planeta. E ele será o pivô dessa religião, né? Que ele será um Deus com D minúsculo. Então, haverá sim perseguição, mas para todo tipo de religião. C. Ele se sentará no templo de Deus, e provavelmente no terceiro templo reedificado no Monte Moriá, em Jerusalém. Você já sabe que a construção do terceiro templo, ali, que é chamado de terceiro templo, alguns chamam de quarto templo. O primeiro é o templo de Salomão, o segundo seria o templo de Zorobabel, quando, depois da destruição de Jerusalém e do templo, no cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor invade Israel, invade Jerusalém no ano de 605, invade Israel, mas quando ele chega em Jerusalém, chega em 587, e ele promove, antes de Cristo, e promove uma grande destruição da cidade de Jerusalém e do templo. Então o templo é destruído no ano de 587, e quase 70 anos depois, praticamente 70 anos depois, já debaixo do Império Persa, Zorobabel, que era um judeu, era um líder que morava na região da Caldeia, na região da Babilônia, foi enviado e foi autorizado pelo rei Ciro, ele retornar para Jerusalém, para reconstruir a sua cidade. E Zorobabel veio para Jerusalém, da região da Babilônia, ele rodou e veio andando junto com os seus 52 mil israelitas que estavam lá. Zorobabel fez praticamente um êxodo. Eles saíram da região da Babilônia, já no final do cativeiro babilônico, e vieram para Israel com o propósito de reestruturar, de reerguer, não só a cidade, mas o templo. No entanto, a cidade, para ser reconstruída, ela precisava de um início. Qual é a primeira coisa que precisa ser reconstruída numa cidade? É o templo. Porque a primeira coisa que precisa ser reconstruída ou restaurada é o culto. Não existe cura e restauração se o culto não for restaurado. E dentro de toda a área do templo de Jerusalém, a primeira coisa que foi reconstruída, o alvo, que é a primeira coisa dentro desse culto todo, desse templo todo que precisa ser reerguido, a primeira coisa que foi reerguida na reconstrução do templo ali por Zorobabel, o altar de sacrifício.
porque é no altar que se faz confissão de pecados, os pecados que trouxeram a destruição. Para você reconstruir algo que foi destruído por causa do pecado, você tem que chegar no ponto zero de novo. O ponto zero é o ponto do quebrantamento, do arrependimento, do reconhecimento do pecado. Lá atrás, no ponto zero, o pensamento errado, a decisão errada, o instinto errado, um sentimento errado, um interesse errado, uma motivação errada, que levou a uma decisão errada que desencadeou o pecado, e com o pecado desencadeou toda uma série de consequências desastrosas. Toda construção, toda restauração começa no ponto zero, e o ponto zero é o altar. O altar de sacrifício, que é lugar de arrependimento de pecados. Não dá para pensar em reconstruir um casamento sem voltar no ponto zero e admitir: eu falhei, eu errei, eu fiz isso, e dar nome aos bois, eu cometi tais pecados, tais pecados, tais pecados, e tem que descrevê-los todos, porque é assim que se faz no altar. É assim que se faz, é confissão de pecados em voz alta. Amém, gente? É assim que se confessa pecado. Quando o ofertante estava com o animal na mão e entregava na mão do sacerdote, nesse momento, ele está falando em voz alta toda a lista de pecados que ele está cometendo. E é nesse ato de confissão, acontece um poder, um milagre, que o ato de falar tira de você e transfere. Transfere para o animal de sacrifício. E quando isso acontece, é o animal que é morto. E não eu. O sacerdote pegava o animal, sacrificava o animal, derramava o sangue do animal, colocava o animal no altar, e aquele animal representava o ofertante. Toda oferta representa o ofertante. Não é dinheiro, somos nós, sou eu, no gasofilácio. Não é o dinheiro, sou eu. Porque toda oferta representa o ofertante. Amém? Então, toda a restauração de uma nação começa pela restauração do templo, porque começa com a restauração do culto, porque começa com a restauração do altar de arrependimento. Tem que voltar lá. Relacionamentos, ministérios, uma vida, um casamento, o que for, para ser restaurado, não dá para edificar pedras novas em cima de entulho. Precisa voltar no ponto zero e começar de novo lá. Confessa todos os pecados, se expõe ao Senhor e permite que o Espírito Santo te conduza. Quais são as decisões agora que eu preciso tomar? Para quem eu tenho que pedir perdão? Para quem eu preciso fazer restituição? Amém? Para quem eu preciso fazer restituição? É uma lei de Jesus. Você acha que no Evangelho não tem lei? Que no cristianismo não tem lei? É a lei da restituição. Que Zaqueu entendeu muito bem. Se eu roubei alguém, 4 vezes mais vou restituir. Há um aspecto, há uma orientação dessa na lei, no Pentateuco, mas é um princípio espiritual. Como o dízimo, só foi normatizada por Moisés, mas era de um princípio espiritual que já existia antes. Para quem eu tenho que pedir perdão? Para quem eu tenho que restituir? Aí começa a restauração. Nesse momento você abre mão de direitos, você abre mão de um monte de coisa. Aprenda a abrir mão das coisas. Deus abriu mão. Jesus abriu mão da sua glória. Os anjos abriram mão de um monte de coisa. Deus, a Trindade, abriu mão de um monte de coisa. O Espírito Santo mudou de endereço. O Espírito Santo veio morar aqui. Embora seja Deus e tenha os atributos essenciais, incomunicáveis, que é o atributo da onipresença, mas, literalmente,
O Espírito Santo mudou de endereço. Ele não mora mais no céu, ele mora na igreja. Ele abriu mão de alguma coisa? Com certeza. E o Pai abriu mão do seu Filho, enviando Ele para a terra, em angústia desde a eternidade? Abriu mão. Jesus abriu mão da sua glória, se esvaziou completamente. Não da sua divindade, mas os seus direitos de Deus. Jesus abriu mão de um monte de coisa. Eu abri mão da minha empresa. Eu abri mão de estar perto da minha família. Eu e minha casa abrimos mão de muitas coisas para seguir fazendo a vontade de Deus. E foi a melhor coisa que nós fizemos, porque a vontade de Deus é a melhor coisa para nós. Abra mão de alguma coisa. Não tem nenhum problema nisso. Mas tem que voltar ao ponto zero, para começar a cura e a restauração desde lá. Amém, gente? Isso aconteceu. Aí, Ezequiel. Eu estou aproveitando, né, um negócio para falar, porque parece que eu me afastei um pouco, mas não. Aí esse seria talvez o segundo templo de Zorobabel, mas a gente poderia pensar que o templo de Herodes, que no primeiro século transformou-se numa das maravilhas do mundo, seria o terceiro templo. E hoje, depois de destruído no ano 70, seria o quarto templo. Não faz a menor diferença se eu chamo do terceiro templo ou do quarto templo. Comumente as pessoas chamam de terceiro templo, não faz a menor diferença. O fato é que o templo será reconstruído depois que o anticristo se manifestar, trazendo paz no Oriente Médio e paz em todo o planeta, e por causa dessa paz, ele fará um acordo com o mundo árabe e o mundo israelense, levando à construção do que chamam de terceiro templo. Lá no Monte Moriá, lá no Monte do Senhor ali. O fato é que tudo já está preparado para isso acontecer. Se a construção do templo tem a ver com o anticristo tem a ver com o início da grande tribulação, que tem a ver com a segunda vinda e a proximidade da segunda vinda, seria coincidência o fato de hoje ter a sociedade do templo, a organização do templo, que fica ali bem perto, e quando eu fui lá eu vi o local, fica bem perto do portão de Damasco, saindo pelo portão de Damasco, na cidade de Jerusalém, na cidade antiga, é uma praça linda, maravilhosa, e nessa praça tem o candelabro que será usado no terceiro templo, ele já está construído. E o candelabro ele está cercado por paredes sextavadas de vidro, e não tem guarda nada, e esse candelabro foi construído com $1 milhão em ouro, ele é de ouro, ali no meio da praça, quase sem segurança nenhuma, e ninguém ousa mexer naquele negócio. $1 milhão em ouro, ali no meio da praça, só com uma parede de vidro entre ele. Ali nessa praça, pertinho da porta de Damasco, que tem essa praça e esse candelabro, tem um prédio, que se você olha para o lado esquerdo assim, que tem umas portinhas pequenas. Jerusalém tem portas pequenas, mas quando você entra é um mundo que você vê lá dentro, umas portinhas pequenas, e quando você entra é a associação do templo. Nessa associação do templo, há um time todo de sacerdotes da linhagem de Arão, que vem se preparando e estudando, e se preparando para a construção do terceiro templo. Não apenas os sacerdotes estão preparados, todas as vestimentas e as roupas, as estolas sacerdotais já estão prontas e confeccionadas para o terceiro templo. Não apenas, todos os móveis do terceiro templo já estão preparados. Já estão prontos. Há uma única exceção, que é a Arca da Aliança. Tudo para a construção do terceiro templo já está preparado, e não estava 50 anos atrás, e não estava 100 anos atrás, não estava 500 anos atrás, mas hoje, no meu tempo e no seu tempo, está.
Isso não é coincidência histórica. Isso é sinal das contrações da história, porque está para vir à luz aquele que deve vir à luz. Amém? Expliquei semana passada de que o início das dores é uma expressão idiomática que se refere aos momentos em que a mulher grávida começa as contrações para dar à luz. A história está em contrações e nós todos já estamos em contrações, o nosso espírito está em contração, ou só o meu? Só o meu? O espírito do povo de Deus está sentindo as contrações da história. E ela está aumentando. Quanto mais rápido ela vai acontecendo, mais próximo de dar à luz estamos. Tudo já está pronto para o terceiro templo ser construído. Inclusive, aquilo que é necessário para iniciar a construção do templo, que é o sacrifício de uma novilha vermelha. Que depois da última que aconteceu há milhares de anos atrás, um time de judeus começou a pesquisar no mundo se existia novilhas vermelhas. E ele, visitando os Estados Unidos, achou um fazendeiro, que porque conhecia a cultura judaica cristã e sabia das novilhas vermelhas, ele acabou encontrando esse animal e começou a cuidar desses animais e criar essas novilhas, fazendo tudo que foi necessário lá, para que essas novilhas fossem perfeitas, exatamente aquelas que eram necessárias para a consagração do templo, as novilhas vermelhas. Esses sacerdotes, esses rabinos, eles encontraram 5 novilhas perfeitas, e trouxeram dos Estados Unidos para Israel. Essas novilhas vermelhas, elas estão sendo guardadas por uma pessoa bem perto da cidade de Shiló, que é a cidade de Siló, bem pertinho do poço de Jacó, onde nós cantamos hoje, a mulher de João capítulo 4. Existe uma pequena fazenda, onde essas novilhas estão guardadas hoje, estão aguardando, sim, somente isso, aguardando um comando das autoridades religiosas judaicas, para que uma dessas novilhas seja trazida para Jerusalém, e sacrificada do lado de fora, e depois de sacrificada, colocada no altar, e as cinzas do seu sacrifício misturado com água, e essa mistura vai ser aspergida e passada por toda a área do templo, preparando e santificando toda a área para o início da reconstrução do terceiro templo. Mas isso vai acontecer, o anticristo já vai estar manifestado, a gente já vai saber quem é o homem da paz que vai promover tudo isso. O fato é que tudo está preparado. Em nenhum outro momento da história foi assim. Mas hoje está tudo preparado. Estão comigo? E a pergunta que eu faço, e você? Você está preparado? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Faz aquela coisa chata que eu não gosto, mas às vezes me dá vontade de fazer, eu faço. Pergunta para o irmão que está do seu lado, e você, está preparado? Haverá um momento, nesse período que chamamos de grande tribulação, ou tribulação, em que depois do templo reconstruído, os sacrifícios voltarão a acontecer pelos judeus. Mas haverá um momento, provavelmente na metade dos 3 anos e meio, ele vai se manifestar e ele vai exigir, parar com os sacrifícios, e ele vai exigir adoração para si. Quando isso acontecer, os judeus vão cair em si, a palavra de Deus fala que vai cair a ficha, eles vão perceber
o que estão fazendo de errado, porque os judeus vão achar que esse anticristo é o Messias, aguardado e esperado. Quando ele pedir adoração para si, mas é o anticristo, quando ele pedir adoração para si, os judeus vão entender que deram um tiro no pé. E eles vão negar adorar a figura do anticristo. E quando eles se negarem, ele vai se levantar contra o povo judeu. Nesse interim, no meio desse bolo louco todo, eles vão entender que o verdadeiro Messias é o Jesus de Nazaré, o meu Senhor, o teu Senhor. E vai acontecer uma guerra. Ele vai querer guerrear contra Israel. Aí vai acontecer uma grande mobilização entre muitas nações, porque muitas nações ficarão do lado de Israel, e muitas outras nações ficarão do lado do anticristo. E vai acontecer uma batalha que nós chamamos de Armagedon. Armegido, Armagedon, Armegido. Megido é Megido. Ar, em hebraico, é vale. Vale de Megido. Eu estive no Monte Megido. Quando eu estava no Monte Megido, eu olhava para um vale, bem diante do Monte Megido, onde Salomão construiu um palácio, um aras maravilhoso. Eu estava olhando no Monte Megido para todo o vale, na direção do Jordão, 30, 40 quilômetros, você chega no Vale do Jordão, e nesse lugar é chamado de Vale de Megido. Um pouco mais ao norte, indo para a região da Galileia, você vê à esquerda, na mesma cordilheira, lá na frente, o Monte Carmelo. Lembrei do Carmelo. O Monte Carmelo. E entre o Monte Carmelo e o Monte Megido, tem um vale chamado Vale de Jezreel. Quando ele diz Armegido ou Armagedon, significa todo o vale de Jezreel, emendando com o vale de Megido e emendando com o vale até a região da Judéia. Toda aquela região será tomada por soldados e a guerra do Armagedon vai acontecer nesse lugar. Entre as montanhas, que as costas das montanhas dão para o mar Mediterrâneo, e até o Vale do Jordão, que vai até o Rio Jordão, do outro lado, perto de 40 quilômetros de largura. Não é muito grande, mas também não é pequeno. E toda essa região vai ser tomada por soldados. Nesse momento, quando a coisa estiver feia, Jesus aparece, no final da tribulação. Mas o que eu digo, antes de falar sobre isso, que eu vou investir um dia só para falar sobre a segunda vinda, mas o que está acontecendo? Os judeus negaram a figura do anticristo, descobriram que Jesus de Nazaré é o Messias, e todos os judeus se converteram. Aí tem muitas promessas que Deus fez para eles, que vão se cumprir somente porque eles se converteram a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o Israel. Jesus é o Messias. Jesus é a igreja. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Rei do reino. Jesus é o próprio reino. É estando em Jesus, eu me faço beneficiário de todas as promessas da palavra de Deus. Jesus é o judeu. Jesus é o Rei do reino e é o próprio reino. Jesus é tudo em todos. Jesus é tudo. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. E é isso que vai estar acontecendo. Daí, ele se sentará no templo de Deus. Aí vai dar confusão mundial. Na sequência, o item D, ele se fará passar por Deus. Esse homem, pronto, ele se fará passar por Deus. Item E, esse homem terá o poder de Satanás. Não se enganem, ele terá o poder de Satanás. E ele fará sinais e falsas maravilhas.
usará todo tipo de mentira perversa, enganará todos os que estão caminhando para a destruição. É isso. Amados, preste atenção. O tempo que antecede, que talvez de alguma forma seja relacionado como o tempo da apostasia, é um tempo em que o espírito da mentira, da falsidade e do engano estará permeando todas as camadas da sociedade. As coisas que parecem não são. Troca de verdade por mentira, mentira por verdade. O certo pelo errado, o errado por certo. Talvez essa sociedade esteja já doente por conta das redes sociais. Porque muitos estudiosos, psicólogos, sociólogos, já estão dizendo de que as redes sociais, elas são uma vitrine falsa das pessoas. Ela está triste. Às vezes as pessoas estão tristes, deprimidas, carentes, mas ela tira uma foto muito bonita, maquiada, no caso uma mulher, maquiada, dando a impressão para os seus seguidores de que ela é maravilhosa e está maravilhosa e se sente maravilhosa, mas atrás da maquiagem é uma pessoa triste, deprimida, ou seja, as coisas não são o que parecem. As coisas não são o que parecem no governo. E você sabe que eu não posso falar muito disso. As coisas não são o que parecem na justiça. As coisas não são o que parecem nos canais abertos de comunicação. As notícias, elas são maquiadas, as notícias, elas são manipuladas, as notícias, elas são apenas instrumentos do consciente coletivo. Não existe uma intenção genuína, boa, benéfica, lícita. A televisão não é uma ferramenta de entretenimento, é de programação mental, é de enganação. Isso se chama programação preditiva. E se você não sabe o que é isso, dá uma olhada, dá uma gugada. Dá uma gugada aí para você saber o que isso significa. Programação mental e programação preditiva. Eles antecipam as coisas que vão acontecer. Em 2011, filmes falando sobre a pandemia. Programação preditiva. O que parece não é. Não é entretenimento. Não é entretenimento. Nós estamos vivendo num mundo falso. A única verdade, falso e relativa, a única verdade absoluta é a palavra de Deus. São as verdades de Deus. É a igreja de Deus. É o reino de Deus, é o rei do reino de Deus, é a mensagem do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não apenas temos a verdade nos tem. Somos servos da verdade, ela mora em nós, e nós somos dele. A verdade chama Jesus Cristo. No mundo de mentira, no mundo de enganos, de falsidades, de enganações, nós, o povo do reino, o povo santo, os filhos de Deus, nós convivemos com lucidez, discernimento. Precisamos buscar o Senhor para termos saúde mental. O povo da apostasia não terá mais saúde mental. O povo dos últimos dias não terá mais saúde mental nem emocional. As televisões,
todo Hollywood e todos os streams de filmes, todos eles, filmes de imoralidade, filmes de zumbi, filmes de todo tipo de coisa, séries e mais séries e mais séries e mais séries e mais séries, está enfermando o coração de uma geração inteira. Ansiedade, problemas emocionais. Eu não estou falando como quem não gosta de filme, eu amo assistir filme. Mas está difícil. Me referi aos adolescentes ontem, algumas coisas usei como exemplo Nárnia, usei como exemplo os filmes da Marvel, usei como exemplo tal e tal, coisas que eu e meu irmão, quando a gente senta para conversar, a gente se diverte, porque a gente curte essas coisas, mas está difícil. Há uma sociedade, uma geração inteira que está ficando doente no coração, doente emocionalmente, por causa de uma carga maligna nos streams para afetar a saúde emocional de todo mundo e enfermar esse povo, deixando fraco, porque um povo fraco é fácil de ser dominado. Saúde mental. Nós que convivemos com a palavra de Deus, que temos a oração, que temos a comunhão da igreja, que temos as verdades e as promessas do Senhor, nós podemos ter saúde mental, emocional, física por consequência, relacional, e não sermos afetados quando tudo parece que está dando errado. A gente sabe qual é o final da história. Nós sabemos qual é o final da história. Nós sabemos qual é o final da história. Nós sabemos, só fica firme enquanto tudo está acontecendo, não apenas fica firme, cumpre o seu chamado, mesmo que lhe custe a vida. Mesmo que lhe custe a vida, continua pregando. Esse homem terá o poder de Satanás, sinais e falsas maravilhas, usando todo tipo de mentira perversa, enganar todos que estão no caminho da destruição. Quanto aos que serão destruídos, esses são os que se recusam a aceitar a vontade de Deus e a verdade de Deus que os salvaria. Deus fará que sejam enganados e creiam nas mentiras. Esses têm prazer no mal e na mentira, e serão condenados por não crerem na verdade. Mas o item 9, pouco tempo depois, o Senhor Jesus virá e o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós vamos passar pelo que tivermos de passar, mas a gente vai ficar firme. E ainda pregando o Evangelho. Porque a gente vai se encontrar com o Senhor, a gente é do time vencedor. Você era o time vencedor, meu irmão. Você era o time, se tiver com Jesus, você era o time vencedor. Fala para o seu irmão aí, você era o time vencedor. Amém. Desculpa, viu, gente? Louvor, vem para cima, por favor. Tem alguns textos que eu separei, mas eu vou saltar eles, porque falam também do perfil do anticristo em outros textos. Eu estou pensando em pegar esses esboços que eu tenho usado e disponibilizar no nosso aplicativo também, tá? Estou pensando em fazer isso. Eu vou organizar eles de uma maneira um pouquinho melhor, para depois disponibilizar para você no nosso aplicativo. Tendo visto todas essas coisas, eu quero finalizar lendo os versos de 13 a 17 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos e amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 16 e 17 diz assim: ora,
nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra, não para a boa obra, e toda boa palavra, não para a pregação. Amém? Não para a boa obra e não para a pregação. E como Paulo tem falado, ele tem estruturado, eu quero destacar nesse texto que acabo de ler, informações, exortações e a oração final. Primeiro, devemos ser gratos. Segundo, o Senhor nos amou e nos escolheu para a salvação. Dê glória a Deus. O Espírito Santo nos revela a salvação e nos convence da verdade. Nós cremos, de nossa parte, nós cremos, nos arrependemos e somos salvos. Deus nos chamou para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus sempre quis, é que fôssemos participantes da sua glória. Oh Deus, obrigado, obrigado. Vai ficando de pé. Exortações, 2 exortações que ele fez: permanecei firmes, guardai o ensino das Escrituras e o testemunho dos fiéis. O ensino da palavra de Deus. E sim, presta atenção que tem gente fiel nessa terra, presta atenção que tem gente leal nessa terra, presta atenção que tem gente fazendo a vontade de Deus nessa terra, tem gente pagando preço para fazer a vontade do Senhor plenamente. Seja fiel à palavra de Deus e foca na pessoa certa, por favor, na pessoa certa, mas principalmente é Jesus mesmo. Permanecei firmes e guardai os ensinos das Escrituras, por favor. E ele termina com uma oração, a oração de Paulo pelos irmãos de Tessalônica, pelos irmãos da Ina Cornélio. O Senhor Jesus, essa é a oração de Paulo, e essa é a oração de Paulo, moral. O Senhor Jesus é nosso Deus e Pai, que nos ama e nos deu eterna consolação e boa esperança em graça. Console o vosso coração e confirme toda a vossa boa ação e boa palavra, e abençoe e fortaleça você, consolide sua fé, fortaleça suas mãos, cure sua mente, cure seu coração, bombe a sua fé de todas as formas, e você fique firme na lida ministerial, na caminhada missionária, até o dia que nos encontremos com o Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, bendito seja o teu nome, 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 bendito seja o teu nome. Engrandecemos ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos fala, o Senhor nos antecipa, o Senhor nos fortalece, nos dá tudo o que precisamos para permanecermos firmes. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, pela salvação que o Senhor desejou para nós, pelo perdão dos pecados que encontramos no Senhor Jesus. Ó Pai, nós não dependemos de um terceiro templo, porque nós somos o templo, nós somos o templo, nós somos o templo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Ah, Jesus, nós te amamos e te bendizemos, e de novo entregamos nossa vida ao Senhor, entregamos nossa vida ao Senhor, nossa mente ao Senhor, nosso coração ao Senhor, entregamos a nossa história ao Senhor, entregamos, ó Deus, o nosso coração com tudo e também as nossas mãos para continuarmos obrando, trabalhando, servindo ao Senhor. Entregamos a nossa voz, o nosso falar, o nosso coração, para que o Senhor nos use para continuar pregando e evangelizando. Nós não somos a igreja da apostasia, que não se importa mais com a evangelização. Nós queremos as pessoas entregando as suas vidas a Jesus. Nós queremos cada célula trabalhando para alcançar os perdidos,
cada ministério trabalhando para alcançar os perdidos, cada área de supervisão trabalhando para alcançar os perdidos, cada evento, cada programação trabalhando para alcançar os perdidos, e glorificando o Senhor Jesus na nossa vida, no nosso serviço, no nosso agir, no nosso falar, no nosso viver. Oh, assim nós queremos te exaltar, e queremos te adorar, te adorar, te adorar, te adorar, Senhor, te adorar, te adorar.